Canal 26, o canal da gente. Olá, entra no ar o Jornal Hora da Notícia com os seguintes destaques. Secretário Municipal, após promessas de início de serviço para o Córrego da Bica, fala a nossa equipe sobre o início das obras. Alunos do SESC em mostra literária apresentam para pais e convidados o resgate de brincadeiras de infância, boa alimentação e muita música de Vinícius de Moraes. Prefeito de Pedro Canário é o convidado para a entrevista da semana do Canal 26. As obras do valão do Córrego da Bica já estão em pleno andamento e, às vezes, o entrave é provocado pela própria população. A pleno vapor, as obras tão sonhadas do Córrego da Bica e centro da cidade já tiveram início, na conhecida Ladeira do Araçá. O secretário de Obras e Infraestrutura falou da satisfação de anunciar este começo de execução. Hoje, nós temos a concretização da realização desse sonho, que há muito tempo assola aquela população no entorno do Valão da Bica. Hoje nós já demos início e já se avança pelo vale a grande obra que é a canalização daquele valão. Ali vai ser construída uma galeria aberta com o chamado Muro Gabião, é um muro feito de pedras em grade, e todo o esgotamento hoje, esgotamento sanitário, que cai dentro desse valão, ele vai ser canalizado nas laterais desse muro. Então nós teremos uma galeria limpa, recuperando o Valão da Bica, que ele passa a ser rio, né? Ele passa novamente a ser um córrego da Bica, e todo o esgoto canalizado nas suas laterais. Além disso, nós teremos toda a drenagem das águas de chuva do entorno do Mercado Municipal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Supermercado Casagrande, de toda aquela região, vão ser novamente reconstruídos, umas novas galerias de manilhas e uma galeria grande, que vai trazer toda essa água para dentro do Valão da Bica. Então é uma grande obra, é uma obra com recursos federal, estadual e municipal, e essa obra ela é almejada por 40 anos, mas anteriormente só ficava na promessa. Hoje não, hoje temos a realidade, esse governo não prometeu, ele garantiu que faria e está fazendo. E outros recursos virão para outros valões, que a gente chama de valão enquanto ele está sujo, poluído, com esgoto. A partir da restauração dele, ele volta a ser um córrego, como vai ser o Córrego da Bica. Jadir lembrou que às vezes as obras realizadas pelo Executivo Municipal esbarram num problema muito comum em São Mateus, que atrasa as execuções previstas por culpa do próprio morador. Nós temos alguns exemplos de tragédias ocorridas em função do mau uso do recurso hídrico. As pessoas fazem o descarte dos seus produtos, tanto de dentro da casa quanto de dentro do seu quintal, e o descartam de qualquer jeito. E a grande maioria daquelas famílias que vivem na periferia dos valões, qualquer coisa que eles tiram de dentro da casa, sofá, resto de geladeira, fogão velho, lavadoras de roupa, tudo isso, eles em vez de fazer um descarte adequado na frente da casa, chamando a empresa, eles jogam dentro do valão. E a última foi um pé de coco. O cara simplesmente cortou totalmente o pé de coco e o descartou dentro do valão. Isso daí nos causa um grande transtorno, porque esse material, as águas de chuva levam para a boca do bueiro. E nessa boca do bueiro ele não passa. Aí trava todo o lixo que desce e ocasiona as pequenas enchentes, chegando a grandes volumes, a causar grandes transtornos, adentrando até a água dentro das casas. Então o que a gente pede? Que a população tome também consciência do seu ato e do seu dever, descartando corretamente, coloca na frente da casa no momento em que o caminhão vai passar, ou peça a caçamba do entulho, que hoje é disponibilizada em toda a cidade.
As pessoas falam, mas não tem a caçamba na hora que eu quero. Claro, nós temos 110 mil habitantes e nós temos 100 caçambas. Então nós temos que agendá-la para hora e dia combinado. A hora que ela chegar na porta da sua casa, você deposita o seu material, o resto de limpeza do seu quintal, o sofá. Não tem problema, você pode pedir caçamba para o entulho da construção civil, mas também para o descarte de materiais. Evitem colocá-lo ou jogá-lo à beira do rio, porque certamente ele vai para o curso de água. Alunos de 3, 4 e 5 anos do SESC fizeram uma apresentação para fechar as atividades do projeto Recitando e Cantando Vinícius de Moraes. Os alunos do pré-escolar nível 1 do turno matutino do SESC apresentaram para pais emocionados e convidados entusiasmados a finalização de um projeto que resgata as cantigas e brincadeiras que com o tempo e a tecnologia vem se perdendo com o passar desse tempo. Uma preocupação da equipe pedagógica da instituição. Então, dentro da nossa proposta de trabalho, os professores desenvolvem os projetos junto aos alunos com o objetivo de buscar o interesse das crianças para os temas trabalhados dentro desses projetos, onde eles fazem pesquisas, eles desenvolvem atividades, sempre buscando a criatividade e a construção do aluno dentro das propostas de atividades que são desenvolvidas a partir do planejamento no desenvolvimento desses projetos. Além da pedagogia, da importância do ensinamento, a criança aqui já aprende a valorizar o que é nosso, evitando assim a americanização dos nossos produtos, como a música, como o folclore. Isso, sim, com certeza. Então hoje acontece a culminância de 3 projetos. As turmas de 3 anos desenvolveram o resgate pelas brincadeiras e cantigas de roda, que hoje, dentro da nossa sociedade tão modernizada, às vezes, essa ludicidade ela acaba ficando à parte. E como que as crianças gostam, para nós foi muito importante vivenciar isso. As turmas de 4 anos desenvolveram um projeto sobre a vida e obra do Vinícius de Moraes, onde as crianças puderam realmente apreciar as belezas das obras desse escritor. E as turmas de 5 anos desenvolveram o projeto Alimentação, sempre buscando a dimensão para uma alimentação mais saudável, que hoje, com tantas coisas aí no mercado, que chama a atenção principalmente das crianças, as professoras desenvolveram também um projeto com esse objetivo, de resgatar a questão da alimentação saudável. E a gente sabe que todo esse retorno ele acaba sendo voltado para a família, porque a gente ouve relatos dos familiares, que o filho chegou em casa contando tal coisa, tal experiência, e isso é muito bacana. Além das cantigas de roda, os alunos apresentaram danças com músicas do poeta, compositor e cantor Vinícius de Moraes, como parte final da feira de trabalhos dentro do projeto pedagógico. E o que não faltou foi aluno satisfeito com a apresentação. Danilo, o que você achou da apresentação? Legal. Você foi um artista do circo com a Foquinha? Sim. Você gostou de cantar Vinícius de Moraes? Sim. A Igreja Católica deu início às comemorações religiosas da festa da cidade, que contará com a Romaria da Família, onde fiéis estarão em caminhada de São Mateus a Guriri. As programações se estendem até o próximo dia 21, com várias atividades, como novenas e conferências. A Secretaria de Educação de São Mateus, usando o seu novo auditório das novas instalações, reuniu os 69 diretores das 106 escolas municipais para a formação de um conselho gestor, para que agora todas as escolas tenham igualdade de atendimento, atenção do secretário e da secretaria. José Roberto, que comanda a pasta, em sua palestra inicial, resumiu em uma frase a intenção da descentralização de sua pasta, dizendo: "Não acredito no absolutismo." É justamente por acreditar nesse princípio que nós temos que trabalhar de forma corresponsável, que nós devemos trabalhar com os atores que desenvolvem a educação no dia a dia, que nós devemos descentralizar as direções complexas, as decisões mais difíceis, todos os planejamentos da secretaria têm que ser partilhados, porque aí você tem o sujeito como parceiro, como ativo no processo, e não só como executor.
de determinadas ações decididas individualmente. As decisões coletivas são mais fortes, elas produzem efeitos mais produtivos e essa é a visão de que cada um desses 69 diretores que nós temos aqui hoje, eles se sintam representados nas grandes decisões da Secretaria Municipal de Educação. Essa tem sido a orientação do nosso prefeito Amadeu Boroto, que nós façamos uma gestão participativa, que nós possamos caminhar para resolver os problemas da educação do município. Professor, o senhor deixou bem claro que a partir de agora o problema de uma escola é problema de 68 escolas e o ganho de uma escola é o ganho de 68 outras escolas. Exatamente. A ideia é que o gestor ele perceba a educação de São Mateus como um problema de todos, como uma necessidade de todos, como um grande benefício de todos. Seja nos problemas, sejam nas grandes vitórias, nós estamos juntos. As escolas deixam de ser ilhas, onde cada diretor tem a sua responsabilidade com aquela ilha que é aquela escola. E ele passa a ser um corresponsável da gestão pública municipal da educação de São Mateus como um todo. Quer dizer então que cada escola de São Mateus hoje tem 69 diretores tomando conta de cada escola. Então, na verdade, exatamente. De forma indireta, nós diríamos isso, que todas as escolas hoje elas são geridas de uma forma participativa, todos os diretores têm uma corresponsabilidade com a qualidade do ensino em cada uma dessas 106 escolas. Nós temos 106 escolas geridas por 69 diretores, porque tem escolas do campo com poucos alunos e aquele diretor absorve mais de uma escola, né? Então nós temos mais escolas que gestores. O importante é que ele entenda que a responsabilidade dele não se encerra naquela escola, que a responsabilidade desse gestor é com toda a educação de São Mateus, porque nós acreditamos nesse modelo de gestão, é um modelo de gestão eficiente e a ideia é que nós trabalhemos assim. Com a aprovação unânime dos presentes, foi também criado o Conselho Gestor com 14 diretores e membros das escolas de ensino infantil e médio, que agora, junto ao secretário, irá construir uma forma que cada escola, em tese, passa a ter 69 diretores. E o que será bom para uma, será usada e realizada nas outras 68 escolas do município. Como o secretário falou, né, no início da reunião, nós acreditamos que nós devemos compartilhar, né, das dificuldades e também do sucesso. E acredito que isso tudo vem para melhoria, uma melhoria conjunta e não individual, de uma EMEF, de um CI individual, mas de todo o grupo, de toda a educação mateense. Presente ao evento, o comandante do 13º Batalhão enfatizou em sua palestra da expectativa de novos militares e das novas formas de patrulhamento escolar, além da capacitação de policiais que trabalharão dentro das escolas com o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. Veja a seguir, o prefeito de Pedro Canário é o nosso convidado especial para o quadro Entrevista da Semana. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Preletores: Pastor Flamarion Rolando, coordenador do Congresso; Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Jabes Alencar, Gesiel Gomes, Jerônimo Onofre, Eliel Lima e Tatiane Rolando. Louvor com Jonas Vilar, Gui Rebustini, Tauana Risma, André Valadão. Faça já sua inscrição pelo site labaredasdefogogv.com.br ou ligue 3332724080. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Não perca! Como é de costume, toda semana nós entrevistamos aqui uma personalidade, tanto da cidade como regional, trazendo curiosidades, trazendo problemas, soluções. Este é o quadro Entrevista da Semana. E nós recebemos muito grato e também honrosamente o prefeito da cidade de Pedro Canário, que com apenas esta semana, 7 dias de governo, nos trouxe uma entrevista também concedida essa semana,
um parâmetro e um visual de que a cidade de Pedro Canário, se não existisse hoje, seria realmente melhor começar do zero. Prefeito, muito obrigado pela vinda do senhor, e nós sabemos que o senhor está desde 4 horas da manhã, aceitou esse convite, o senhor já teve agenda lá na capital do estado, o senhor teve agenda em São Mateus hoje e aceitou, com muita honra para a gente, essa entrevista conosco aqui, para a entrevista da semana. Agora, prefeito, por que, quando o senhor foi indagado por mim numa entrevista, as lágrimas não foram contidas? Quem estava falando ali? Era o médico, era o cidadão ou era o prefeito? Era o ser humano. Nem o médico, nem o cidadão, mas o ser humano. Porque, sabe de uma coisa? Nós nascemos para viver uma vida saudável. E o que impede a gente de viver uma vida saudável? São as preocupações. Mas tem outras coisas também que impedem. E este é o momento que eu me sinto preocupado. Então, meus sentimentos também estão modificados, abalados. Sentimentos por quê? Porque o enfrentamento, como você falou, minha profissão, né? Minha carreira é médica. Eu escolhi durante tempos da minha vida. Aí, de repente, eu me tornei um homem com felicidade, sempre atuando nas horas difíceis de cada um. Porém, nas horas difíceis, eu tive que dar notícias, eu posso falar assim, né? Sim. Dar notícias desagradáveis a muitas pessoas, dizendo, olha, você tem um problema muito sério. Até um dever ético da parte do senhor. Por considerar, não ser omisso. E você tem um problema sério. Ora, a pessoa vai me perguntar, qual é o problema sério? Digo, olha, isso que você está sentindo, depois de um diagnóstico feito assim, você vai precisar de cuidar com intervenções desta natureza, porque ali está um problema. Pode ser um câncer ou pode ser uma outra coisa, que a intervenção tem que ser drástica e grave. Eu me entristeço quando eu bato um papo com o paciente, que acaba sendo um amigo, né? Mas hoje eu não estou podendo dividir isso com muita gente. Eu estou dividindo comigo e, às vezes, com as pessoas que estão convivendo ao meu lado, ao diagnosticar, vamos dizer, né, que é um diagnóstico social, não é um diagnóstico médico, mas, da mesma forma, é um diagnóstico social. Quando eu faço um diagnóstico, eu me vejo diante de uma situação que, a mim, eu não contava com isso. Não é que me assusta. O senhor esperava alguma coisa ruim? Eu mas esperava vamos dificuldades. Sim. Dificuldades são coisas. Mas quando você fala assim, com 7 anos no governo, não tenho salário para pagar funcionário do mês anterior, né? Tenho, parte eu não tenho, e você olha, não tem. Eu digo, peraí, eu não... O mundo capital, do jeito que ele é feito e montado, se você não cumpre seus compromissos, você é punido. Tá claro o que eu falei? Sim. E no cargo que eu estou... Ou seja, o senhor, como prefeito, não é só vigiado por uma Câmara Legislativa, nem tampouco só pelos moradores da cidade. O senhor hoje tem uma gama de olhos em cima daquilo que o senhor faz. Que tem nome, Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que eu não estive, vamos dizer, você fala, mas você só tem 7 dias. Mas a omissão é crime. Quando eu percebi isso... Então, eu sou obrigado a buscar o diagnóstico para que eu entenda o seguinte. O final do ano termina em dezembro. Aí eu percebi que o que eu faço hoje, se não for bem feito, eu estou perdendo tempo como numa guerra. Então, o senhor está tendo mais baixas do que ganhas. Exatamente. Porque o tempo... Daqui para dezembro eu tenho, se eu não solucionar o mês de setembro, vai para o mês de outubro, novembro, dezembro encerra. Nós estamos chegando já na eu não segunda posso quinzena de setembro, né? Com os compromissos, não importa que eu assumi em setembro, com os compromissos, por exemplo, o mês de agosto, vou falar de salário, que até agora fizemos de contratuais, nós não fizemos um diagnóstico completo. Salarial fez um diagnóstico.
Que é a máquina. A máquina. Que chamada gera. é o custeio. Quando eu fui ver quanto que importou de salário e quanto de renda líquida tem o município, eu percebi que eu não estou tendo quase renda para pagar funcionário. E se eu utilizar de não apertar, vamos dizer, aí é que vem minha tristeza. Como médico, eu vou lá e opero, a pessoa enfrenta a dor, mas quem vai me compreender se o povo me coloca lá para ter alegria e eu estou provocando tristeza? Demitindo gente. E a dor, né? Não, estou demitindo. Eu estou Pais de enxugando, família, porque o arrimos. Tribunal de Contas me falou, você é obrigado a fazer. Aí por trás daquela pessoa que trabalha, tem uma família e eu me coloco no lugar da pessoa. Inclusive, se o senhor me permite, é bom salientar que antes de se cortar na carne, o senhor esteve em conversa com o Tribunal de Justiça, com a Promotoria Pública e com o Tribunal de Contas e falou assim, olha, esta é a minha realidade. O que devo fazer? E orientado por eles. Isso não foi uma vontade própria, né? Veja só, o que eu fiz? Essa movimentação é para não ser omisso. Estou aqui. Estou aqui com papéis. Pessoas, ninguém faz nada sozinho, não estou fazendo nada, eu conto com pessoas. E aí eu... Já viu um beco sem saída, tem hora? Você vê o negócio vindo, um beco sem saída? Né? Tem até uma história. Que a pessoa também está se vendo esmagado e ele diz, abre um anel e tira lá que foi lhes dado pelos sábios, pelos conselheiros, que ele abrisse e lesse, quando não tinha solução, disse, tudo isso passará. Aí me lembrei disso. Eu falei, eu não tenho anel que eu não uso, não é nada, né? Mas eu falei, tudo isso passará. Eu falei, meu Deus, então me dê a solução. Vou falar a verdade, tá? Me desapeguei do cargo e disse, se eu não encontrar solução, a solução é ficar fora do cargo. O senhor abriria a mão disso? Atitude corajosa, ela impõe a você tomar decisões. Que nem sempre... Ok, eu posso contar uma outra história? Sim. É rápida. Um mestre, falei até no depoimento do rádio, um mestre, vou falar sobre problemas. O mestre colocou um jarro milionário de valores, com uma flor que daria de anos em anos, e disse, esta nos representa a nossa cultura. E todos respeitam esta flor e este jarro, porque ele pertencia a toda a herança. Mas este jarro e esta flor é o meu problema. O discípulo meu, que resolver este problema, é o meu substituto. Olha o fundamento disso. O dia e a noite transcorreu, até que um jovem discípulo levantou-se, tirou da espada e cortou a flor em fragmentos. E o jarro também, e destruiu. O mestre deles entrou e falou, você é o meu eventual substituto, porque a sua coragem não importa a aparência e o valor. Se é um problema, destrua-o, porque senão ele te destruirá. E aí, então, o senhor começa a enxugar a máquina, corta na carne e mesmo assim tem aprovação popular. Não sei. Eu estou achando que o povo não está gostando de mim, talvez, porque eu estou cortando demais. Mas o senhor foi notícia nacional. A população parou uma estrada, um veio mundialmente conhecido que é a BR-101, querendo Fiorotti, querendo Fiorotti, querendo Fiorotti. E aí o Fiorotti foi para a justiça, sofreu nas frias, como o Rui Barbosa dizia, nas frias e duras linhas da lei. Nada se ficou comprovado. Pode se candidatar numa conturbada cidade onde não se conhecia prefeito há anos, se conhecia passageiros ou pessoas que se diziam prefeitos ou titulavam prefeito, e troca-se documentos, e troca diploma, hoje é um, hoje é outro. O senhor acha que essa população agora vai abandonar o senhor no barco? Não sei. Mas para uma coisa elas esperam de mim, ações. E aqui, no meu pensamento, com esta maneira, vai dar resultado lá na frente. Mas enquanto isso, como conviver, entende?
minha tristeza. Estou começando do princípio da minha tristeza. Eu estou com a face de tristeza e cansado. Está aparecendo quem está me vendo, né? Inclusive, é bom frisar que com uma filha, o filho, né, que o senhor nos colocou, eu estou preocupado, porque até agora eu não sei como é que está a minha filha, que está passando mal. Eu falei, mas doutor, filho de médico não passa mal, querendo até te animar. Mas não, nós somos seres humanos. É verdade, minha filha está com febre, eu sou de família, porque eu acho que se você quer ter disponibilidade forte para a vida, começa dentro de casa. Você tem que ser atento e dar atenção. Eu não estou dando atenção, então isso me deixa, né, parcialmente, vamos dizer assim, não completo. Porque a atenção, não adianta alguém ser rico se a riqueza não está com a riqueza. Não é o ouro ou a prata que faz o ser humano rico. É o quanto ele aproveita o tempo da vida dele. E como, né? E como. Porque isso traz. E voltando para as questões de Pedro Canário, do nosso povo, como você falou, é um povo lindo, amoroso, bacana, feliz, povo que dança, que brinca, que gosta de ter uma cultura voltada para viver bem. Então é um povo também que está localizado no local, como a Bíblia fala, claramente, que o Senhor deu a um sobre os talentos, a outro 2, por medo um enterra e ele vem e tira. Então nós não podemos ter medo. Se nós quisermos dobrar nossos talentos, nós temos que ter coragem. Então esta população, ela tem coragem. Então é um momento de coragem esse momento, mas também um momento de tristeza, porque você precisa adotar, como você falou, cortar a própria carne. Você tem que agir. E a atitude não pode ficar inibida por política, que eu não sou nem, acho que eu não tenho carreira política. Eu casualmente me tornei um prefeito. Está prefeito? É. De fato e de direito. Aí eu me senti que eu estava meio desonrado por causa daquele negócio de 15 dias fora para lá, 15 fora não mora para cá, né? Eu acabei não querendo mais, aí converso com o governador, você precisa estar de volta. Eu falei, governador, mas se não for para mudar aquele lugar, para que eu vou fazer lá? Por quê? As coisas chegam em São Mateus, você vê, Linhares desenvolveu, São Mateus, aí ela curva, está chegando na Nova Venécia. Tem que passar em linha reta para Pedro Canário. E só de passagem, né? Não, tem que passar e ficar. Sim, mas por enquanto está só passando. Então, é essa a ideia de novos dias. Então, eu topei. Volto lá atrás. 2 dias antes de terminar o prazo, eu falei, então tá, aconteceu um monte de coisas também. Tá lá, vou comentar sobre isso. E me tornei candidato, estou novamente. Mas quando me topo diante de uma situação, ou eu enfrento, ou eu largo. Porque um homem não pode ter dúvida. Você quer sofrer? Não você não. Não, mas sim. Eu sofro quando eu tenho dúvida. Eu não sei viver com dúvida na minha cabeça. E quando eu tenho dúvida, você pode me encontrar, que você vai me ver emocionado, sofrendo. Eu me recolho e vou meditar. E vou orar, falar com Deus, porque eu estou na dúvida, não sei o que fazer. Mas neste momento eu não estou perdido. Porque quando você faz um diagnóstico, você não fica perdido. Você de fato lida com números e com dados que você pede ajuda. E contra fatos não há argumentos, né? Exato. Então é esse o momento de angústia que eu estou passando. Ao mesmo tempo, você não pode perder tempo entre uma questão que você tem que botar em dia e uma outra questão que você precisa pensar na evolução. Agora, olha a minha dificuldade. Por um lado, eu não tenho dinheiro para pagar funcionário, logo não posso ter equipe. Olha meu. Se eu não tenho equipe, como é que eu vou fazer? Como é que o governo? Se eu não tenho tecnologia, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho poder de investimento, que é 0 hoje, 0, eu já medi. Eu tenho as medidas junto com toda a equipe. Como eu vou fazer? Então, eu preciso trabalhar. Primeiro, agindo com essa contundência para tentar enxugar, pelo menos para pagar funcionário e, ao mesmo tempo, sobrar dinheiro para as políticas públicas de necessidade local, porque você tem os repasses para a educação, que está em déficit, tem a da saúde
E isso não E adianta. aí do senhor também se não passar, né? Não, eu estou ali agora. Acabei de sair de lá com um comprometimento que eu estou um índice de prevenção de câncer, que é minha profissão, que eu fiz muito isso, já lancei programa, entendo tudo de 0 exames. Ou 0, ou 1, ou 2 exames. Chamei a secretária de saúde e falei, pelo amor de Deus, identifica quem sustenta esse problema, porque todo problema tem uma sustentação, né? Você tem um pilar. Quais são os índices, né? Ah, aqui tem um índice 0. Provoca esse índice para cima. Você sai do 0 para quando? Ah, vai aparecer mais câncer, vai dar mais trabalho, não importa. Você está aí para identificar, para diagnosticar. Então você sai dos índices ruins para índices demonstrativamente bons. Por outro lado, você precisa de equipe de engenheiro. Não pode ficar sem. Como é que você vai projetar o município? E por outro lado, você tem que limpar o nome do município, que está no Cadim, está não sei aonde. E que nada vai vir se isso não acontecer. Sem equipe, como que eu falei? Olha, foi isso que eu fui aos tribunais. Primeiro, para não ser omisso onde eu estou. E depois, saber se eu posso caminhar e qual orientação. Ninguém vai me dar orientação se eu não procurar. Eu vou sentar lá na cadeira, aonde? Aquele gabinete é pobre. Fala a verdade. Onde você vai lá conhecer? Pobre. Ali não tem atrativo. Então eu prefiro estar buscando as coisas para resolver. E não deixando de ser prefeito. E não deixando de ser prefeito. Agora, chegando no final, infelizmente, dessa nossa entrevista, o senhor, como médico, o senhor abriu esse paciente chamado Pedro Canário. Descobriu que tem um problema grave. Já avisou a família, que é o povo, que a situação desse município, que o senhor abriu, é de extrema gravidade. O senhor conhece a ciência. Não é Deus, mas conhece a ciência. O que o senhor falaria para a gente encerrar nosso bate-papo hoje? Como esse cirurgião que é, o que o senhor vai fazer com esse paciente aberto? Eu vou te falar, eu já estou fazendo. Você não está esperando numa multidisciplinar ninguém? Não vou ficar falando, eu não vou esperando. Depois eu falo. Eu vou agir, mostro e mando o diagnóstico. Que é o papel, está tudo aqui. Mandei. Por isso que eu estou mandando papel para todos os organismos, tá certo? Eu não estou tendo tempo de falar, porque você não morre. É importante entender. Eu não tenho tempo. Se eu ficar esperando agir, o salário do mês já venceu outra vez, com a folha encharcada. E eu tenho que agir hoje para o salário daqui, eu tenho pagamento. Porque não adianta estar lá trabalhando, não vai receber. E o comércio trava, aí pronto. A consequência do dinheiro circulante, ele tem que passar de mão em mão. Se não passa, fica todo mundo devendo. A economia fala claramente sobre isso. Então, eu não estou conversando, eu estou agindo. Então, ninguém está me entendendo, né, a não ser quando eu vou conversar. Converso com alguém, mas não consigo conversar, não estou tendo tempo para conversar com todo mundo. Que até isso, eu não tenho ninguém na comunicação contratado por não ter verba ainda, mas terei que fazer. Olha que coisa. E, enfim, o senhor constatou agora que esse paciente estava morto, conseguiu ressuscitá-lo, abriu o paciente para não saber qual era o problema que estava fazendo com que ele continuasse morto e não tem condições de falar com seus familiares que ele está correndo risco. Não, falar já está falado. Já falado, né? E agora o senhor opera esse paciente chamado Pedro Canário. O que a população agora, de forma definitiva, pode esperar para daqui a um tempo, até o final do ano? Porque o final do ano a gente chama de festas, né? Boas festas, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sem promessas. Quando você tem que enfrentar um leão, não faça promessas. Enfrente primeiro o leão. Essa não é te conta. Então agora é hora de enfrentar leões. Eu tenho certeza que é todo dia. Então eu não falo em festa. Né? Mas, sem dúvida, que vai haver este momento. Então, eu penso que com a equipe, pelo menos mínima, mas com a equipe que vai trabalhar com as condições ideais, nos coloca nos trilhos do qual Pedro Canário tem o potencial. É isso que é bacana em Pedro Canário. Ele tem o potencial para ter as coisas. Então é trabalhar esse potencial, dinamizando ele, buscando, através dos projetos, o dinheiro, que o dinheiro existe. Então, a consequência disso são melhores dias. Prefeito, suas considerações finais, com o nosso agradecimento, nosso orgulho e até essa injeção de ânimo que diretamente o senhor nos dá, até mesmo aqui nós da televisão, das rádios do tempo passado, mostrando e enfatizando que é possível. Muito bem, Douglas.
Eu acredito que é possível e tenho certeza que é possível. Agora, tenho certeza que é possível se você tem que ir de uma ilha para outra, ou você voa, ou você nada, ou você vai, tem que atravessar uma ponte. Então, nós temos que fazer pontes de ligações ao desenvolvimento, né? Primeiro, já nós estamos falando de desenvolvimento. Por outro lado, Douglas, é dizer que nós vamos estar presentes com responsabilidade. Peço a Deus que me ajude e as pessoas que estão à minha volta que não cometam um erro para que eu não tenha erro, porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é acertar. E se eu cometer alguma injustiça contra alguém demitindo agora, quem sabe que daqui a pouco, e não sei se é breve, mas daqui a pouco a gente realinha isso. Outra coisa, estou sendo procurado junto com a equipe para a questão de indústrias. Daqui a pouco melhora, mas daqui a pouco quanto tempo leva, eu não sei. Mas eu sei que no futuro você não pode ficar preso a ele. Senão ele te causa medo, impacto, você sofre, porque você fica com expectativa demais. Vamos tirar essa expectativa. Pode não acontecer. Vamos tirar a expectativa e realizar, organizar as coisas pequenas. Elas trarão as grandes. E agora eu quero agradecer a você, todos. A você também, Eduardo, você também, e amigos do Canal 26 e ao meu povo. Né? E dizer também que não é só o povo de Pedro Canário. Nós estamos aqui hoje um conjunto de prefeitos pensando nos projetos que envolvem a região. Nós estávamos aqui discutindo o transporte sanitário, que vai lidar para transportar as pessoas para se tratarem, falando de assistência à saúde especializada, que vai trazer exames, que vai trazer soluções, falando do SAMU, que vai ambulâncias com suportes, né, e outras básicas para atender toda esta região norte. Enfim, nós estamos falando de saúde, falamos de agricultura hoje com os secretários, se quiser, o governo estava aqui hoje presente conosco. Isso para nós é um avanço que vem do esforço, né, dos prefeitos dessa região. Então, o ganho de cada dia, a gente acaba não somando, mas são importantes para não só Pedro Canário. Então, obrigado, meu povo de Pedro Canário, contem comigo, me perdoe por estar tendo praticamente uma mão de ferro. É isso aí. Me perdoe e obrigado. Prefeito, nós aqui agradecemos. Essa edição da semana vai ficar marcada nos anais do Canal 26 por causa da hombridade, humildade, humanidade e sinceridade. Coisas que são adjetivos difíceis de achar num homem público. E é por isso que nós convidamos o senhor. Pode contar conosco, o Canal 26 está de portas abertas para o senhor e para toda a população de Pedro Canário. A gente fica por aqui, prometendo, querendo Deus, estar de volta com mais uma entrevista que seja sempre bem informativa, para a gente aprender mais sobre a vida, acreditar mais que podemos ser mais, e a gente se vê na próxima edição do Jornal Hora da Notícia. Primeiro Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Preletores: Pastor Flamarion Rolando, coordenador do Congresso; Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Jabes Alencar, Gesiel Gomes, Jerônimo Onofre, Eliel Lima e Tatiane Rolando. Louvor com Jonas Vilar, Gui Rebustini, Tauana Risma, André Valadão. Faça já a sua inscrição pelo site labaredasdefogogv.com.br ou ligue 3332724080. 11º Congresso Labaredas de Fogo, de 11 a 13 de outubro em Governador Valadares. Não perca! Canal 26, o canal da gente.